programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre revestimentos, arquitetura e decoração. Nossas convidadas, Daisy Kalsing, da Ecodecor Santos, e Adriana Zanotti, arquiteta. Muito obrigado pela presença. Daisy, o que é e quais são os diferenciais e benefícios do EcoPaper? Então, o EcoPaper é uma inovação, feita pelos russos, né? O nosso material vem da Rússia para a gente a Ecodecor é uma franquia e nós somos importadores exclusivos desse material. Por que EcoPaper? Eco porque ele é à base de partículas totalmente ecológicas, né? Então a gente tem componentes como seda, algodão, minérios, ele é todo ecológico, assim, por isso que a gente acaba falando que é eco, né? E a forma também que a gente faz a aplicação desse material é diferenciada, porque a gente apenas adiciona a água, ele vira como se fosse uma textura e a gente aplica com uma desempenadeira de forma única, o que acaba não gerando emendas, tem uma série de benefícios, a gente consegue fazer o parcial reparo dele, a gente consegue também remover ele todo e reaplicar em outras paredes, então ele tem uma porção de benefícios diferenciados, assim. Então, só para o telespectador entender, o EcoPaper é uma espécie de papel de parede. Ele vem em rolo ou ele é aplicado só com a desempenadeira? Como funciona? É um papel de parede, não é uma textura? Queria que você explicasse para o telespectador o que é exatamente o EcoPaper. A gente chama papel de parede líquido, né? Mas ele acaba sendo uma textura que fica na parede, depende da linha, fica parecendo um veludo, fica parecendo pedras. Não, ele vem num pacote, um pacote solto dos componentes todos soltos, né? A gente só adiciona água, ele vai virar uma massa e a gente aplica com a desempenadeira. Ah, então é uma massa aplicada com desempenadeira, porque eu acredito que a durabilidade seja bem grande, né? Sim, ele não sai assim, ele só vai sair novamente com água, né? Se tu borrifar a água e raspar, e aí que ele vai sair. Se de outra forma não sai. Meus clientes, parece papel machê. Sabe a textura do papel machê? Quando você pega ele misturado na água, ele fica um papel machê. E aí, com a aplicação na desempenadeira, ele parece uma coisa uniforme que não até parece que veio num rolo, mas ele é bem legal a aplicação, é bem diferente. Por exemplo, já teve algum prédio que utilizou isso para uma fachada? A gente tem... Casa, por exemplo, uma casa, ela, por exemplo, aguenta chuva, intempéries ou não? A gente tem a linha do EcoPaper, que é específico para a área interna, e depois a gente tem outras linhas que são, por exemplo, o Pratic Stone, que é um revestimento esse é um revestimento permanente, que ele não sai mais. Então, o revestimento que a gente consegue fazer em fachadas, tem vários até estabelecimentos comerciais em Santos que a gente já fez. Né? Então, é um material que ele fica permanente e tu consegue até lavar com VAP e ele não sai mais. Legal que tem a pegada ecológica, né, Adriana? Você que também cuida bem disso, como arquiteta, gosta do ambiente e tudo, né? Uma arquiteta com vários trabalhos em Santos e fora de Santos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho os principais pontos que você procura abordar, né, com o seu cliente durante aquele briefing, né, aquele pré-trabalho, né, antes de dar início à concepção de um projeto. Bom, primeiro eu agradecer, né, o convite de novo, né, estamos aqui na bancada. Então, vamos lá, eu acho que o briefing é uma das coisas mais importantes que a gente explica para o cliente
principalmente a importância dele dar esse retorno pra gente. Porque a maioria dos nossos clientes a gente não conhece, né? Alguns a gente conhece, são nossos amigos, mas a maioria a gente não conhece. Então, a importância é que a gente manda um questionário super completo, com várias páginas e às vezes até assusta. O cliente recebe aquilo e fala, meu Deus, eu tô com preguiça de responder. Eu falo, gente, não tenha preguiça. Porque quanto mais informação você passar pra gente, mais assertivo é o projeto e menos, né, revisões a gente precisa fazer. Então, assim, a gente aborda coleção, do que ele gosta, do que ele tem. Eu acho que a gente pede para que ele coloque todos os sonhos. Às vezes é assim, eu tenho um sonho de colocar um closet no meu quarto, um exemplo. E aí, só que ele, na cabeça dele, o apartamento dele é pequeno e não cabe esse closet. Às vezes a gente consegue colocar o closet, porque se a gente sabe do desejo do cliente, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode dentro daquela necessidade dele. Então, assim, a gente aborda várias questões, gostos, imagens, referências também, mas principalmente o que ele gosta de fazer dentro de casa, o que ele não gosta, porque a gente vai ter que dar um jeito daquilo ser prazeroso para ele da melhor forma possível, lógico, e fazer com que ele se sinta realmente dentro da casa dele. Acho que esse é o principal ponto do briefing bem feito. E é sempre importante, né, que a gente estava conversando antes de começar o programa, né, que as pessoas te procuram primeiro, ou por referência, por alguém que indica, ou por conhecer o seu trabalho e ter uma certa afinidade com o seu estilo, com o que você faz, né, e fez. Então é importante também que fica bem mais fácil esse briefing, porque a pessoa deve ter algumas características suas que agradam essa pessoa. Então fica mais fácil esse briefing. Se ela fosse totalmente assim, contrário ao que você faz, jamais te contrataria. Então o briefing fica um pouco mais fácil só para você entender o que esse cliente precisa no caso da necessidade dele. Né? Porque às vezes o cliente não sabe o que ele quer. A maioria deles gosta de várias coisas aleatórias, né? Então, assim, eu brinco que eles pegam agora o Pinterest, né? As referências do Instagram, enfim, das redes, e mostram pra gente vários quebra-cabeças de coisas, e aí tem coisas que não funcionam uma com as outras. E a gente, como profissional, tem que filtrar isso e entender o propósito do que ele gosta, assim, né? Pegar um filtro daquilo tudo e fazer com que aquilo fique harmônico, né? O nosso trabalho não é só simplesmente aceitar um monte de referências aleatórias e não filtrar aquilo e transformar aquilo num trabalho que a pessoa vai gostar, né? Porque eu acho que isso faz com que a pessoa goste do nosso trabalho. Claro. Então, com certeza, as redes mostram as nossas referências e fazem com que a maioria das pessoas chegue através dela, porque tem alguma relação, né, com isso, né? Gostam do que a gente faz, né? Senão acho que ninguém vai contratar, né, uma pessoa que não gosta do trabalho dela, não faz nem sentido, né? Então é muito importante. Isso mesmo. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre revestimentos, arquitetura e decoração. Nossas convidadas, Daisy Kalsing, Ecodecor Santos e Adriana Zanotti, arquiteta. Adriana, a disseminação da informação através de mídias sociais, programas de televisões, etc., torna o cliente mais exigente, além de ele saber o que quer para o projeto. Tem aquele que colabora também com a etapa da obra? Eu não sei se colabora, mas tem muitos que vão na obra, assim. Brincadeiras à parte, na verdade, assim, eu acho que, com certeza, a informação é um caminho sem volta, né? As mídias estão aí para cada vez trazer mais informação, o que é muito legal, porque traz muitas referências. Antes, os clientes chegavam muito cegos, né? Assim, não tinham muitas ideias do que eles queriam, mas também gera aquilo que a gente falou no primeiro bloco, de ter vários recortes de coisas que não necessariamente funcionam para a vida deles, né? Porque eu faço decorados e quando a cliente vira para mim e fala, nossa, eu amei o decorado, eu quero igual o decorado, eu falo, não faço. Porque o decorado eu fiz para outra pessoa, né? Eu fiz para uma pessoa fictícia, porque nem existe aquela pessoa. Então, assim, quando eu fizer a sua casa, com certeza vai ficar mais bonito do que o decorado. Você gosta do decorado? Que bom, mas é melhor quando a gente faz para você. E aí, quando tem as referências, é lógico que é bacana. E ele traz esse conhecimento junto. Então, assim, hoje qualquer coisa você joga no Google, você pesquisa, você tem referência de altura, de medidas e afins. Então, isso gera também expectativas e também essa carga de responsabilidade da gente, né? De não errar, de ser mais assertivo possível.
Mas eu acho que é importante também. Eu gosto dessa nova vertente aí que traz esse monte de referência. Cliente na obra só atrapalha, vou falar sério, vai. Cliente na obra não é legal, gente. Eu sei que vocês ficam ansiosos, mas não é legal. Ele vê aqueles programas de televisão, Irmãos à Obra, pessoal quebrando tudo. Ai, deixa eu quebrar um pouquinho. Eu falo, se eu conhecesse aqueles 2 gêmeos, eu pegava eles e esfregava a cara deles no asfalto. Porque dificulta muito a vida, né? Eu fui numa palestra do Maurício Arruda, que fazia o GNT lá. E ele falou, o Decora. E ele falou que ele obrigou o programa, entre aspas, né? Ele brigou com o programa num momento que ele falou, eu não vou mentir mais sobre o tempo que a gente faz. Porque vai totalmente contra os profissionais da minha área. Como que a gente faz uma reforma de um banheiro em um dia, gente? Não existe isso. Inclusive, eu não me lembro o nome agora, quem fazia esse programa, quem levou ele, é filho de uma companheira minha do Rotary, né? E o marido dela são amigos meus do Rotary. Ele começou com esse programa, não lembro o nome dele, é o anterior dele. Nossa, me deu Tem curso no mundo inteiro. Velho. Ficou anos e anos e anos ali. Eu lembro, até o final da entrevista eu lembro, agora me deu branco. Mas é isso, ele falou, vai de contra a nossa profissão. Como que você vai fazer o negócio e falar que o banheiro reforma em um dia? O cliente vai achar que é verdade. Não tem como. Aí ele falou, aí eu parei, eu falei, eu vou falar a verdade, né? Eu vou explicar para quem está assistindo, porque a gente vira referência, né? Quando você está na televisão, você vira uma referência, né? Então, verdade, isso mesmo. Serve para o lado positivo como para o lado negativo também. Isso aí. Deise, como é feita a instalação do EcoPaper? Você já explicou um pouquinho, Deise, eu queria que você relembrasse. Precisa de algum treinamento especial para executar o serviço? Você tem mão de obra, você só vende o produto ou você vende e aplica? Então, a gente vende o metro quadrado já instalado na parede do cliente, né? Inclusive, se houver necessidade de fazer algum preparo nessa parede, a gente também tem esse serviço. E a aplicação dele, acho que até a Adriana comentou ali, é feita com desempenadeira, tanto de área interna quanto de área externa, né? Mas, por exemplo, se uma empresa, uma construtora, por exemplo, quer fazer uma parede em um determinado local, em todos os apartamentos do prédio, e ela quiser usar a mão de obra dela, é possível? A gente tem materiais que a gente consegue, né, que a franquia autoriza a gente a vender o material, e outros a gente é obrigado, porque aí é Isso, mas a gente tem treinamento próprio. Eu acho, assim, pela experiência que nós temos, e a gente até faz, né, a Adriana foi na loja e a gente fez essa brincadeira de molhar o produto, fazer o profissional aplicar, porque quando a gente está aplicando, parece tão fácil, as pessoas dizem, eu quero comprar só o pacote. Bom, a gente pode vender o pacote. Fica a loja? Fica no Oswaldo Cochrane, né, no Imbaré. A gente diz, não, a gente pode, né, pode levar o pacote e tal, só que chegando lá, a pessoa não vai atingir o rendimento que a gente tem, né, a pessoa não vai fazer... Nossa, né, a massa, exatamente, o acabamento não vai ficar aquilo, sabe, mas ela pode, o diferencial do material que tu vai molhar, vai misturar de novo e vai reaplicar. Então, a gente já fez esse detalhe de vender para o cliente só o material, só que depois ele nos chamou e a gente foi lá, removeu e teve que reaplicar, né, porque não ficou... Né? Mas tem isso, a gente pode, tem algumas linhas que a gente consegue, sim. Muito bom. Adriana, pets, né? Pets, cada vez mais presentes aí, principalmente pós-pandemia, durante a pandemia, nas famílias brasileiras, nos lares, né? Essa adequação da vida das pessoas e dos animais, atrelada ao conforto e à praticidade, acaba impactando nos projetos. Você tem que deixar um espacinho para o pet. Como funciona isso, a convivência do pet com as pessoas e... Bom, vamos lá. Primeiro que é Marcelo Rosenbaum, o arquiteto. Isso, Rosenbaum. Só para não perder o gancho. Exatamente, Rosenbaum é Marcelo Rosenbaum. Bom, então voltando dos pets. Bom, até é interessante isso, porque a gente está fazendo um projeto que a pessoa é gateira, tem vários gatos na casa, a Deise também tem gatos, mas assim, eu nunca tive gatos. Então a gente tem que pesquisar sobre os bichinhos quando a gente vai fazer projeto para esses clientes, porque eu sempre tive cachorro. O cachorro, né, é mais fácil, né? Ele não pula, ele não é suicida, assim, o gato é meio maluco, né? Então, por exemplo, a gente faz pesquisa para trazer qualidade de conforto pro bichinho, porque hoje em dia o gato faz parte da família, né? O gato, o cachorro, o que seja lá que pet que a pessoa escolha ter, ele trata como parte da família. Então, ele quer também conforto para aquele bichinho e, ao mesmo tempo, que a gente também quer que fique bonito. Então, a gente está fazendo, por exemplo, um lugar onde ele faz as necessidades
necessidades dele dentro de um armário com uma escotilhazinha para ele entrar, e até por higiene, por cheiros e afins, e também a parte estética. Então é legal que a gente também aprende, a gente estuda muito, e isso também é legal pelo fato da internet estar aí a nosso favor, né? A gente tem tudo muito mais acessado, o acesso é muito mais fácil. Então, os pets, sim, fazem parte dos nossos projetos com muito amor. Mas, por exemplo, assim, no briefing, alguém fala, olha, eu tenho um cachorrinho em casa, sempre, né? Sim, aí a gente... aí, por exemplo, tem que pensar num tapete que é fácil de limpar, Isso. Onde ele vai mais, fazer né? as necessidades, onde vai deixar uma caminha, tem tudo isso, né? Então, cada pet tem sua peculiaridade, às vezes tem um pet que tem idade. A gente teve vários perfis de bichinhos aí que a gente já... São nossos clientes também, a gente tem que atender eles. Isso aí. Por isso que o briefing é importante, É, né? super. Bom, vamos para mais um intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é revestimentos, arquitetura e decoração. Nossas convidadas, Deise Carlsen, Ecodecor Santos e Adriana Zanotti, arquiteta. Deise, como deve ser feita a limpeza e a manutenção dos locais que recebem o EcoPaper? Se houver algum dano do revestimento, dá para fazer o reparo? Como é feito? Quebra-se uma parte, corta? Então vamos lá, limpeza e manutenção e como funciona o reparo. Bom, a gente falou aqui de 2 tipos de revestimentos. Um de área externa, que a gente pode lavar com VAP se ele sujar, né? É essa lavagem que a manutenção que teria, assim. E o revestimento de área interna, que ele tem um tratamento antiestático, que é o EcoPaper, que faz com que ele repele as partículas de poeira. Então ele nunca vai adquirir poeira e, consequentemente, não tem manutenção a ser feita, Mas sabe? um pano úmido não pode Não passar tem úmido. necessidade. Não pode porque se ele dissolve em água, umidade é ruim. Na verdade não pode atirar água assim, um balde d'água. Por isso que a gente até não recomenda fazer muito em lavabo e tudo mais, lava, porque né? o brasileiro lava A moça mesmo, joga, né? às vezes, o balde, né? Isso, tem que ter um certo cuidado. Mas assim, por exemplo, eu tenho no meu quarto, outro dia uma mariposa eu matei, né? E ficou aquele pozinho e eu peguei um paninho úmido e limpei ele tranquilo, não tem problema, né? Mas no geral, a poeira normal, assim, ela não vai, fica. ele repele as partículas de poeira. Então seria mais ou menos essa manutenção. E com relação a reparo, como a gente já falou de área externa, ele acaba ficando, se a gente precisar fazer um reparo, pode ser que fique manchado, não né? tem como, fica né? difícil, Com fica diferença de lote, ele funciona mais ou menos como um porcelanato, assim. Tu pega um lote diferente, pode ser que venha uma cor suavemente diferente, né? E o EcoPaper, esse é tranquilo, a gente só molha, leva um pouco mais de material, ele não tem diferença de cor. Então, Adriana, às vezes as pessoas não têm condições de fazer uma grande reforma, né? Porque hoje tudo está muito caro, né? Mas com algumas mudanças já consegue melhorar a qualidade do ambiente. Que dicas você poderia sugerir nesse aspecto? Que a pessoa quer transformar um ambiente, uma sala, por exemplo, transformar, quer mudar, mas não quer investir Repaginar, muito. né? Isso, a gente chama de repaginar. Eu acho que a pintura é um grande aliado, os papéis, né? Enfim, esses materiais que são limpos de uma certa forma, né? Não tem a quebradeira em si, são bem bacanas. A iluminação, hoje em dia a gente tem infinidade de arandelas que a gente consegue colocar numa tomada, quer dizer, você não tem que deslocar um ponto, e aí você dá um charme, você dá um ponto de iluminação gostoso para receber os amigos, não tem só aquela luz principal. Quadros, tapetes, cortinas, isso tudo, né, almofadas, eu acho que a decoração, como decora mesmo, né, ela veste o ambiente. Então, mesmo um projeto, se não tem a parte final da decoração, ele é só uma casa vazia, né? O lar, a gente brinca que só existe depois que tem essa decoração. Então, alterar essas coisas é que faz a diferença. Espelhos, talvez, jogo de espelho. Que eu acho quadros, que fica bem legal. Dá uma mudada, a iluminação principalmente, né? Iluminação, eu sou apaixonada. Eu acho que tudo valoriza com iluminação. O papel de parede valoriza com decoração, com a iluminação. Os quadros, né? As texturas da casa. Eu acho que muda muito com a iluminação. É muito legal. É isso aí. Ô Deise, qual a durabilidade do EcoPaper? Você já falou um pouquinho, eu queria que você frisasse, né? O tipo de superfície que recebeu o produto influi na durabilidade? Então, vamos lá, durabilidade, depois tem mais uma pergunta. E a superfície que recebeu
também impacta na durabilidade ou não? Perfeito. Por exemplo, a gente tem materiais que a gente consegue fazer em cima de revestimentos pré-existentes. Por exemplo, tem um lavabo com azulejo. A gente consegue fazer, né? Sem quebrar. Mas fica marcado... A gente faz um preparo antes com uma massa niveladora da marca também e a gente consegue aplicar em cima. Um problema que pode acontecer, se por acaso houver uma infiltração por baixo desse revestimento, né? Que for descolar esse revestimento, o nosso material vai acabar perdendo a garantia, porque ele vai sair junto, como ele fica ancorado no revestimento, né? Entendi. Então tem esse detalhe, assim. Né? E qual a outra... Não, a superfície. A superfície, sim. sim. Se tem a ver com a durabilidade, por exemplo, uma superfície, por exemplo, uma pintura, por exemplo, você coloca em cima de uma pintura ou numa parede, por exemplo, só com argamassa. Entendi. Ou não? Na verdade, a gente faz essa verificação prévia, assim, porque como a gente oferece o Mas tem serviço relação à instalado... durabilidade, ou não? Mesma coisa, o produto aplicado tanto numa superfície pintada como numa superfície mais rústica, a durabilidade é a mesma? Não, a interfere? mesma. Ou no azulejo, por exemplo? A mesma, sim. A mesma. A única coisa que a gente faz é confirmar antes se os azulejos estão bem presos, né? Porque se eles já estiverem caindo, Claro. a gente não vai, né? A gente vai oferecer outro tipo de serviço só para a gente também se resguardar a ponto da nossa garantia valer também. Porque como a gente entrega o material já instalado, então a gente se responsabiliza por essa mão de obra, né? Então eu não posso, daqui a pouco, se azulejo está descolando, eu vou passar em cima mesmo, não. Então a gente faz uma verificação bem a fundo para ver se não tem nenhum problema, porque se o reboco estiver ok, aí nenhum material não tem problema nenhum. Garantia de fábrica 1 ano, mas dura muito mais. É só garantia para qualquer defeito de aplicação, né? Mas dura bem mais, né? Dura, Isso aí. Adriana, projetos residenciais e corporativos. O que traz mais satisfação e desafios para você? Eu acho que são coisas bem diferentes. O residencial, ele traz o desafio do sonho, né? Lidar com o sonho das pessoas é uma carga emocional muito grande. Então, eu acho que o residencial tem esse perfil de você ter essa responsabilidade maior. O comercial, nossa, me fugiu o corporativo, ele tem essa pegada já mais direta, você está lidando com outras pessoas, não é só com uma pessoa ou uma família, né? Então, acho que a expectativa é menor. Então, eu acho que o residencial, ele tem toda essa carga de responsabilidade de lidar com uma expectativa muito alta de mudar a vida das pessoas, porque a gente muda a vida das pessoas, dá o lar para elas. Isso aí, olha, tem uma série de perguntas aqui, vai ficar para o próximo programa. Quero agradecer a Deise, quero agradecer a Adriana pela presença, quero agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.